campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 92, que tem como título Demonstrações do Céu. No subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30, em que diz: Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Nós vamos lá no Evangelho de João, então, meus irmãos, no capítulo 6, para nós compreendermos esse nosso subtítulo. Jesus estava à beira do Tiberíades com uma multidão. Diz no Evangelho de João, cerca de 5.000 irmãos que se aglomeravam ali para ouvir a palavra do Mestre, para ouvir a Boa Nova e que buscavam, de certa forma, um consolo, um alívio e também buscavam a esperança, né, de seguir adiante na caminhada. E Jesus, nesse capítulo, ele multiplicou os pães, os peixes, trouxe, de certa forma, mostrando a sua presença, mostrando quem ele era de verdade para essa multidão. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 26 o que aconteceu para que Jesus fosse indagado por alguns irmãos do povo. No versículo 26, Jesus, então, alguns desses irmãos procuravam pelo Mestre, porque depois que ele multiplicou os pães e os peixes, ele saiu do Tiberíades e estava se dirigindo a Cafarnaum, através do mar, junto com os discípulos. Então, alguns irmãos, seguiram o Mestre e seguiram os discípulos. E lá em Cafarnaum eles perguntam: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus disse: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus disse ainda: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Ou seja, comam da vida eterna, porque eu sou o Filho do Homem e vim trazer a mensagem do Pai. Então eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Ou seja, creiam no Cristo. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Então aqueles irmãos pediam para que o Cristo mostrasse, fizesse algum milagre, para que eles pudessem confiar que ele era o enviado do Pai. E aí Jesus disse: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Meus irmãos, e o capítulo segue, é um capítulo muito lindo, muito profundo e de grandes aprendizados. Agora nós vamos no capítulo 92 com o comentário de Emmanuel. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores
se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é vidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela atitude. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que, se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? Olha a pergunta que Emmanuel nos faz nesse último parágrafo, meus irmãos. Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever. Emmanuel aqui nos lembra, meus amados, que nós temos nos nossos dias muitas oportunidades de observarmos as obras divinas. Se nós olharmos com olhos de espíritos que somos, espíritos imortais, se nós olharmos com os nossos olhos de aprendizes do Mestre Jesus, de aprendizes da Boa Nova, que buscamos na doutrina espírita tantas respostas para tantas dúvidas que nós temos nas nossas existências, nós vamos perceber que nós somos uma obra divina. Nós vamos perceber que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos direcionados àqueles que convivem conosco, que os nossos irmãos são obras do Pai, que o nosso lar é uma obra divina, que a natureza é uma obra divina, que nós estamos aqui exercendo o nosso livre-arbítrio, falando-nos uns com os outros, buscando nos ajudar nos nossos dias, buscando compreender o amor mais profundo do Mestre Jesus por todos nós, que Ele nos mostrou, que Ele nos exemplificou, e que nós todos os dias buscamos compreender essa obra, para tentarmos colocá-la dentro dos nossos corações e exercitarmos esse aprendizado nas nossas tarefas, nos nossos dias, dentro de tantas possibilidades que o Pai nos dá. Então, como nos diz Emmanuel, a água é obra divina, o ar é obra divina,
A árvore é uma obra divina. O mineral é uma obra divina. O nosso alimento da matéria, o alimento do corpo é uma obra divina. Então nós estamos cercados todos os dias pela obra do nosso Criador. Nós somos fruto desse amor. Nós estamos aqui reencarnando porque o Pai nos ama tanto, que nos dá sempre novas possibilidades de aprendermos. Como nós somos limitados ainda, como nós somos ainda pequenos, nós não conseguimos perceber a grandiosidade da vida, a grandiosidade a qual nós pertencemos, meus amados. Mas chegará o dia. Muito obrigado, meus irmãos, por essas lições maravilhosas de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site